Salve, salve, senhoras e senhores, Fighter, o Leigo na área. Fighter por ser meu sobrenome, o Leigo porque até meu presente momento eu não tenho faculdade, nem nunca sequer entrei numa universidade. Portanto, eu não tenho conhecimento acadêmico em nenhuma das áreas dos conhecimentos da humanidade, certo? Deixa eu fazer um teste. Beleza. Foco automático funcional. Desfocou agora, parece. Cadê? Volta, foco. Aí, beleza. Não tenho faculdade, pelo menos até meu presente momento, sendo ele uma segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2022, às 15 horas e 58 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver aqui atrás de mim. Vídeo anterior, leitura, provavelmente foi... Desculpa. Vídeo anterior, provavelmente foi leitura da palavra, foi leitura da Bíblia. Certo? Acabou a bateria bem na hora que eu tinha acabado o vídeo, já ia apertar para encerrar e na verdade o celular encerrou porque ficou sem bateria. Graças ao bom Deus, ele me lembrou de trazer o carregador. Estou com o celular na tomada, então provavelmente vai esquentar rapidinho, apesar de eu estar gravando a Full HD 60 fps. Geralmente eu gravo em 4K, dessa vez eu estou gravando em Full HD 60, 1080p 60, para ver se ele esquenta menos, né? Além disso, eu estou com o ventilador ligado, para ver se consegue refrigerar um pouco e não sobreaquecer o aparelho. Eu quero fazer algumas anotações enquanto eu converso com vocês hoje. Então provavelmente, deixa eu ver se tá certo aqui. Não, tá certo aqui. Tá. Provavelmente o vídeo vai ser um pouquinho fora do comum, porque enquanto eu estiver falando eu vou fazer algumas anotações. Porque eu percebi que eu preciso fazer algumas anotações sobre algumas coisas que vão ser faladas aqui hoje, certo? Nada muito sério, apesar de toda a palavra ser séria, nada muito grave, apesar de tudo que acontece debaixo do céu ser vaidade, e vaidades são coisas graves, né? A gente sabe que vaidades e vaidades, tudo é vaidade debaixo do céu, em relação ao Velho Testamento, que representa a velha criatura, né? O profeta Jeremias fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e além disso é perverso. Quem há que possa compreendê-lo, né? Mas Jeremias do Antigo Testamento, fala sobre as sombras de bens vindouros. E a sombra dos bens vindouros do Antigo Testamento se refere à velha criatura, quando somos apenas criaturas, sem reconhecer a Cristo como sendo nosso Senhor, como sendo o Salvador das nossas vidas. Eu pelo menos tenho o entendimento da seguinte forma, que a partir do momento que eu reconheço Cristo como meu Senhor e aceito a salvação que Ele tem para mim, eu passo a viver em novidade de vida. Eu passo a ser algo que as escrituras chamam de nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, certo? Sendo assim, nós temos uma renovação de mente, assim como diz em Romanos, se não me engano, Romanos 12, né? Fala que a gente precisa renovar a nossa mente, não nos conformar com o sistema mundano deste século presente nesse mundo, mas que nós temos que renovar a nossa mente com a renovação do nosso entendimento. E entendimento principalmente acerca das vontades, das palavras, dos desejos
de Deus em Cristo Jesus, certo? E Paulo vai falar, assim, quando Jeremias fala sobre o coração, a gente entende que na época em que o texto foi escrito, o coração era a sede do ser humano. Hoje em dia a gente sabe que o coração é de extrema importância porque bombeia sangue por todo o corpo. Bombeando sangue, ele transporta oxigênio e retira impurezas do corpo, né? Através da liberação de gás carbônico na respiração, através da liberação de toxinas, através do sistema de drenagem da toxicidade do corpo, né? Através dos rins e daí por diante saindo do corpo, né? Através dos rins. Vocês conhecem qual é o final da trajetória, né? Não preciso citar aqui, mas antigamente se pensava que o coração era o responsável pelas nossas tomadas de decisões. Hoje em dia, e desde um pouquinho depois do ano 100 antes de Cristo, vamos colocar assim, já se começou a ter uma ideia de que o cérebro é o responsável pela nossa mente, né? Então, quando fala de coração, na verdade fala de mente, e Paulo fala a respeito do novo homem, da nova criatura, daquele que recebe a Cristo como seu Senhor e aceita a redenção para a salvação. Paulo escreve: quem entendeu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, eu acredito que o Antigo Testamento seja referente à antiga criatura, e o Novo Testamento, a nova aliança no sangue, seja representativo da nova aliança que Deus tem com o ser humano, representando, simbolizando o novo nascimento, certo? Um homem guiado pelo Espírito Santo, eu não lembro por que eu comecei citando isso, mas enfim, eu acho que talvez eu não consiga me lembrar, talvez eu consiga, enfim, vamos continuar aqui, porque o vídeo anterior foi lido o capítulo 5 do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, né? Segundo a versão de Nelson, tá? E agora vamos fazer alguns comentários a respeito de tudo que a gente leu no vídeo anterior. Este é o livro das gerações, Gênesis capítulo 5, verso 1 em diante. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, no dia em que Deus criou Adão, a semelhança de Deus o fez. Então a gente tem aqui a primeira palavra em criou, e depois a segunda palavra, a semelhança de Deus o fez, o formou. Já comentei em vídeos anteriores, volta nos vídeos anteriores, que criação fala a nível espiritual e feitura fala a nível físico. Tá? Versículo 2: E macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia da sua criação. Tá? Macho e fêmea os criou a nível espiritual e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia da sua criação. Então, tanto macho como fêmea, a nível espiritual, são chamados Adão, certo? Isso tem uma simbologia muito clara para nós, né? É por isso que mais lá para frente Paulo vai falar que todos pecaram em Adão.
né? Porque somos espírito em essência. E em essência, Deus chamou tanto macho como fêmea a Adão. E por isso que nós temos perdão. É por isso que nós temos a morte, nós lidamos com morte até hoje, por causa do pecado de Adão, que passa a todos os seres humanos, porque somos descendência de Adão, certo? A maldade que Adão cometeu passou a todos os seres humanos por intermédio de Adão mesmo, né? É claro, temos o primeiro Adão que cometeu o pecado, e por causa do primeiro Adão nós temos dever de morrer eternamente, de ficarmos afastados longe de Deus, mas essa nunca foi a ideia, a intenção, o desejo de Deus, que nós estejamos afastados dele. É por isso que eu acredito, conforme já citei em vídeos anteriores, que o primeiro sacrifício animal foi estabelecido pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 21, 3:21. E o Senhor Jeová Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vestimentas de peles, provavelmente vestimentas de peles de animais. E vestiu a Adão e a Eva, certo? Vestimenta de peles de animais. Qual foi o animal sacrificado? A gente viu em vídeos anteriores que, de acordo com o que a própria palavra fala, né, me leva a crer que fala a respeito do cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. O cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo fala referente a Cristo, certo? Então, quando fala que nós temos vestimentas de peles, dá a entender que nós temos a vestimenta de Cristo revestindo a nossa natureza pecaminosa. E é por isso que Deus não matou o ser humano de imediato quando o ser humano pecou, quando Adão pecou. Não significa que o ser humano não morre. A gente vai ver aqui no capítulo 5 que todas as pessoas morriam, certo? Conforme ia passando o tempo. Tá? Apesar de o homem não morrer de imediato fisicamente, o homem passa por um processo de afastamento de Deus imediatamente. O homem foi imediatamente expulso do jardim para não tocar no fruto da árvore da vida, para que não vivesse eternamente. Então, quando Deus expulsa o ser humano do jardim, não é uma forma de punição pelo pecado. Muito pelo contrário, é uma forma de proteção, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente, mas vivesse eternamente em pecado distante do Criador. Então Deus fez esse gatilho de que o homem vivesse com uma aparência próxima à semelhança do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, certo? Através da pele de animais, né? Vestimentas de peles de animal, no caso animal aqui entre aspas, porque eu acredito dessa forma que as vestimentas de pele que Deus criou para Adão e para Eva foram das peles, num plural aqui, porque a gente tem 3 camadas de peles, do corpo ainda informe de Cristo, certo? Então Deus revestiu a Adão e a Eva de certa forma com a pele de Cristo, através da pele do Cordeiro, né, que foi imolado desde a fundação do mundo, certo? Essa pele
que nos protege de uma morte imediata. Ela traspassa de Adão para todos os seus descendentes, até chegar a nós hoje em dia, certo? E nós ainda não temos um corpo glorificado, que foi conquistado por méritos, com méritos por Cristo, na cruz do Calvário, e através da ressurreição de Cristo, nós temos direito a esse corpo glorificado que ainda não nos foi estabelecido, mas que nos será estabelecido, assim cremos, por causa da palavra de Deus, certo? Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Eu vou fazer uma anotação aqui, se vocês quiserem anotar aí também, para a gente poder ter uma base futura de algumas coisas que a gente vai conversar no futuro. Eu gosto de fazer anotação no meu caderno, e a anotação eu começo colocando a data. Eu vou colocar aqui então que hoje nós estamos no dia 16 de janeiro de 2023. Não coloco o horário, porque eu acho desnecessário. Muito embora eu coloque o período do dia em que eu faço a anotação, de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei como é que vocês fazem a anotação de vocês aí, se é que vocês anotam alguma coisa, né? Mas eu faço dessa forma. Dia 16 de 1 de 2023. 16 de 1 de 2023. Hoje é uma segunda-feira. Segunda-feira. A anotação que eu vou fazer, eu vou dar uma pausa aqui só para eu poder ver o que está acontecendo ali, tá? E já volto. Vocês podem ver aqui no relógio atrás de mim o tempo que vai demorar. Se eu soubesse que seria isso, eu nem teria pausado. Pode ver que foi um tempo curtinho. A minha mãe pegou uma vassoura aqui e já saiu já. Tá. Vamos lá. A anotação que eu quero fazer é referente à idade com que as pessoas geraram filhos. O primogênito, no caso. Não o primogênito necessariamente, né? Porque Adão, por exemplo, teve Caim, que foi o primogênito, e teve Abel, que também foi o primogênito. Conforme eu citei em vídeos anteriores, eu acredito que Caim e Abel tenham sido gêmeos. É a primeira incidência de gêmeos na Bíblia. Mas isso é uma coisa pessoal minha, tá? Se você acredita de outra forma, ok. Mas eu acredito que eles tenham sido gêmeos. Tá? Talvez não idênticos, mas foram gêmeos. Então Adão gerou com 130 anos. A Sete. Não que Adão tenha desconsiderado a Caim como seu filho. Continuou sendo filho de Adão. Mas, devido a tudo que aconteceu, a Caim acabou se distanciando do pai, tanto do pai eterno, que é o próprio Deus, como do pai físico, que é Adão. Tá, então eu vou fazer a anotação aqui. Adão com 130. Tá. Não fala qual é a idade que Adão tinha quando gerou nem a Caim, nem a Abel. Se você acredita que eles nasceram em tempos diferentes, ok. Não fala qual é a idade que Adão tinha nem no nascimento de Caim, nem no nascimento de Abel. Como eu acredito que os dois eram gêmeos, né? Enfim. Mas fala qual é a idade que Adão tinha quando gerou a Sete. Então eu vou deixar anotado aqui. 130 anos. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Tá? Então eu vou fazer uma outra anotação um pouco mais pro canto aqui, de 800 anos. Não, eu vou fazer a anotação de 930 anos, que foi a idade com que ele morreu. 930. Tá. Não sei se vocês recordam que eu comentei que
haveriam alguns detalhes que seriam bem importantes aqui, né? Um dos detalhes que eu chamo a atenção foi que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, tá? E morreu com 930, tá? Provavelmente Adão tinha pouco mais de 100 anos quando aconteceu o nascimento de Caim e Abel, tá? Eu julgo que ele tinha ali por volta de 102, 103 anos, 105 anos talvez, mas tinha um pouquinho mais de 100 anos. Tá? Então, sei lá, talvez Caim tenha matado Abel quando Caim e Abel tinham seus 27, 28 anos de idade. Talvez, né? É uma especulação minha. Tá? Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção foi quando eu comentei sobre Gênesis 1:29, que eu falei de Gênesis 1:29 e 30. Eis que dou toda a erva que produz semente que existe sobre a face de toda a terra, e toda árvore que porta fruto que dá semente, isto vos será para mantimento, como alimentação. E eu acredito que a alimentação de Adão e Eva continuaram sendo essa, mesmo depois de terem saído do jardim. Muito embora tenha sido um pouco mais complicado de achar esse tipo de alimentação, né? A gente vê que a alimentação mudou de eis que vos dou toda árvore que produz semente que existe sobre a face de toda a terra, e toda árvore que porta fruto que dá semente, isto vos será para o mantimento. E em Gênesis capítulo 3, versículo quero ver se eu acho aqui. Porém, inimizade contra ti, entre ti e a mulher, com dor terás luz, darás à luz, Adão não comerás dela, espinhos e abrolhos, e comerás ervas do campo. Tá? Então a gente vê que houve houve um decaimento, se é que a gente pode falar dessa forma, houve um decaimento também na alimentação do ser humano. O ser humano antes comia a erva que dava semente e frutos e frutas em geral, frutos em geral. Tá? A partir da queda do homem, quando o homem sai do jardim, a alimentação muda e ele passa a comer capim de certa forma, tá? Não literalmente, mas começa a comer erva verde, não necessariamente erva que dava semente, conforme falado anteriormente. Agora o homem passa a comer outros tipos de alimentação, tá? Mesmo assim, ele ainda não comia carne humana. A carne humana não, né? É óbvio, é canibalismo, e isso é totalmente inaceitável, inadmissível, né? Mas ele não comia carne em geral, tá? Carne de animais, no caso. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, tá? Então eu acredito que ele vivia mais do que a gente vive hoje em dia, porque ele só comia frutas, verduras, e agora ele passa a comer frutas e legumes, e agora ele passa a comer também alguns tipos de verduras, né? Se comesse apenas frutos e legumes, de algumas leguminosas, né, ele viveria muito mais do que 1000 anos. Como a alimentação dele também muda, a fonte da vida, vamos dizer assim, ela também muda, e o homem passa a viver menos, certo? Então, Adão gerou a Sete com 130 anos e morreu com 930 anos. Sete viveu quero ver aqui, ó. Sete. É S-E-T-H. Pode escrever Sete normal, S-E-T-E, não faz mal.
Eu só escrevo Seth com TH. Vamos lá. Seth viveu 105 anos e gerou a Enos. 105. Tá. Foram todos os dias de Seth, 912 anos, e morreu. Então aqui eu anoto 912, certo? Lembra que eu tinha comentado no capítulo 4, versículo 26? A Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor Jeová. E eu comentei que isso tem um gatilho importante, que a gente passa a entender uma coisa bastante importante aqui. Adão gerou a Sete com 130 anos, certo? Digamos que Adão tenha saído do jardim ali com seus 80, 90 anos, era bem novo ainda. E 10 anos depois que ele saiu do jardim, ele teve seus primeiros filhos, né? Aí aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 4, a gente tem resposta para uma pergunta que sempre é feita, né? Se só existia Caim, só existia Adão, Eva e Caim, quem foi a esposa de Caim, né? Caim provavelmente teve relações com a própria mãe. Não, tá? É muito provável que Caim tenha tido relações com a própria irmã, o que não nos dá direito hoje em dia de fazermos essa mesma coisa, tá? Aconteceu na época porque existiam apenas estes pouquíssimos seres humanos na face da Terra, tá? E a gente vê que conforme o tempo foi passando, o casamento entre irmãos começou a ser abominável, e o casamento entre primos passou a ser um pouco mais aceitável, embora isso também tenha se tornado de certo modo abominável com o passar da história. E hoje em dia a gente já tem mais de 8 bilhões de pessoas habitando o planeta, então não precisa ter essa consanguineidade, esse grau de parentesco se casando. Mas na época Deus permitia, e não nasciam pessoas com tantos defeitos, nem físicos, nem psicológicos, porque Deus fez com que o DNA fosse moldado para que isso fosse possível, certo? Hoje em dia a gente conhece que algumas doenças, eu vou chamar de doenças, tá? Porque tem a sua CRE, se não me engano, seu código de referência de enfermidades, né? Código de referência de enfermidade. De alguns problemas psicológicos mentais que acontecem por consanguineidade, né? E na época não existia isso porque, de volta, foi o próprio Deus quem criou o ser humano. E ele pôde moldar o DNA do ser humano para que isso não acontecesse, né? Tá? 930 anos, aí Seth gera com 905, com 105. 130, 230, 235. Então, Adão passou dos seus... Eu vou elocubrar aqui que Adão tenha saído do jardim quando tinha 90 anos de idade. Tenha tido a Caim e Abel quando tinha seus 98, 100 anos de idade. Eu acredito que tinha um pouquinho mais de 100. Caim talvez tenha tido o seu primeiro filho ali depois também dos seus... Vou chutar aqui dos seus 40 anos de idade. Tá, então
Adão passou dos seus 90 até seus 235 anos afastado de Deus. Tá? Como é que você pode afirmar uma coisa dessas, Bruno? Por causa do seguinte, capítulo 4, versículo 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi neste tempo do nascimento de Enos que os homens começaram a invocar o nome do Senhor Jeová. Antes disso, a gente subentende que não existia busca a Deus. A busca a Deus só começou com Enos, com o nascimento de Enos. Talvez Enos ali já tinha seus 10, 20 anos de idade. E aí começou-se a busca por Deus novamente, certo? Mas vamos se ater ao que o texto diz. Mais ou menos no tempo em que Enos nasceu, o ser humano começou a buscar ao Senhor Jeová novamente, a invocar o nome do Senhor Jeová novamente, certo? Adão gerou a Sete com 130, e Sete gerou a Enos quando tinha 105 anos de idade. Então a gente percebe que dos 130, Adão continuou vivo, né? Porque Adão só morreu com 930 anos, tá? Então, dos 130 e Sete gerou com 105. A gente tem um total de 235 anos, que Adão tinha 235 anos de idade quando Enos nasceu. E provavelmente foi mais ou menos nessa mesma época que o homem se voltou a Deus novamente e começou a buscar a Deus novamente, tá? Antes disso, é muito provável que não, tá? Então perceba, 235 anos longe do Criador, para daí Adão voltar a buscar a face do Senhor. É muito tempo, tá? Por sorte, Adão viveu 930 anos, então a gente pode dizer que Adão viveu muito mais tempo buscando a Deus do que longe de Deus, tá? Passando aqui para Enos. Enos gera com 90 anos de idade. Então vamos marcar aqui. Enos gerou com 90. Voltando ali para Gênesis capítulo 5, versículo 7. Viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Então tá aqui mais uma geração de filhos, tá? Então a gente vê que Adão não teve somente a Caim, Abel e a Sete, gerou filhos e filhas. Sete não teve apenas a Enos, também gerou filhos e filhas. E Enos gerou com 90 anos a Cainã. Então vamos anotar aqui. Cainã. Tá. Viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Então a gente anota aqui 905. Percebe uma coisa? Adão gerou com 130 e morreu com 930. Sete gera com 105 e morre com 912. Enos gera com 90 e morre com 905. Então aqui eu posso fazer o seguinte raciocínio: a alimentação e a idade com que se gerava filhos. Essas duas coisas contribuem para que o homem morra cada vez mais cedo, tá? Vamos continuar a sequência aqui. Viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, olha aqui, ó, menos idade ainda. Deixa eu só arrumar aqui. Cainã gerou com
70 anos. E gerou a Maalalel. Viveu Cainã depois que gerou a Maalalel. Deixa eu marcar aqui Maalalel, que foi provavelmente o primogênito de Cainã. Maalalel. Viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Então, Cainã morreu com 900... Deixa eu marcar aqui, 910. Deixa eu arrumar aqui que eu fiz erro. Ó, eu escrevo sempre a lápis, então para mim é mais fácil poder consertar possíveis erros. 910. Tá? Então a gente vê que Adão gerou Sete com 130 e morreu com 930. Sete gerou a Enos com 105 e morreu com 912. Enos gerou a Cainã com 90 e morreu com 905. Cainã gerou a Maalalel com 70 e morreu com 910. Aqui parece que já quebra a linha de pensamento que eu tinha estabelecido anteriormente. É que quanto mais jovem a pessoa gerava filhos, mais cedo morria. Né? A gente vê aqui que... inclusive, eu acho que é uma curiosidade. Cainã chegou a enterrar Enos. Né? Porque a gente vê que Cainã morreu com 910 anos de idade e Enos morreu com 905 anos de idade. Então, é provável que Cainã tenha sido a primeira pessoa a enterrar o próprio filho, digamos assim. Né? Então, 5 anos depois que Enos morreu, Cainã também morreu. Tá? Então... Não, perdão. Sete enterrou a Enos. Não Cainã enterrou a Enos, porque Cainã foi filho de Enos. E Enos não chegou a enterrar o próprio filho. Corrigindo aqui, tá? Sete chegou a enterrar a Enos, que era o próprio filho. E Cainã chegou a enterrar o próprio pai. Tá, então deve ter sido uma tristeza gigantesca aqui. Inclusive, olha só que interessante. Deixa eu só anotar aqui. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Vamos anotar aqui então. Maalalel, 65. Viveu Maalalel depois que gerou Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. 895 anos, tá? Aí ó, a gente já percebe de volta que quanto mais cedo gerou, mais cedo faleceu. Então, Adão, quero ver, 230, Sete gerou a Enos quando Adão tinha 235 anos. Isso é uma conta que dá para fazer. Não vou fazer agora porque agora está muito em cima. Talvez no próximo vídeo eu já volte com essas contas feitas já. Tá? Bom, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua com as contas provavelmente já feitas. E eu volto com algumas conclusões a respeito de tudo isso. Beleza? Eu vou fazer as contas aqui então. No próximo vídeo a gente já volta com as contas meio caminho andado, vamos dizer assim, tá? Deixa eu só ligar aqui de volta. Agora são 16 horas e 37 minutos. E eu tô encerrando esse vídeo por aqui. Até a próxima. Falou!